Esse modelo de suplá encanta qualquer cliente. Vem comigo aprender a fazer essa linda peça. Já tem vídeo aula na plataforma do YouTube desse passo a passo, mas essa distribuição de cor, acredito que não. Então, vou ter prazer em fazer junto com você essa distribuição de cores que, no meu ponto de vista, ficou muito bonito. E a minha peça, eu trabalhei no barbante número 6, ela ficou pesando 122 gramas e ficou com a medida de 34 centímetros de diâmetro. E para fazer a minha peça com vocês, eu vou usar barbante, numeração 6 na cor laranja, vou usar o bege, numeração 6, o rosa bebê, vou utilizar uma agulha de 3,5 milímetros e uma tesoura para cortes. Vou iniciar com barbante na cor rosa bebê, ó. Passo aqui o fio nos meus 2 dedos, tiro, seguro com o outro. Insiro a agulha aqui dentro e vou puxar o fio, fazendo aqui um anel mágico. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, à altura do ponto alto. E mais uma correntinha de espaço. Volto dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer dentro do anel mágico a quantidade de 8 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha e um ponto alto. Deixa eu contar para ver se eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá faltando um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora eu vou puxar aqui, ó, sobre a ponta desse fio. Faço uma correntinha, vou vir na terceira corrente, ó. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Fiz aqui o início da minha peça. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Em cima, onde eu fechei, ó, tá vendo? Fiz 3 correntinhas. Vou voltar dentro do espaço de uma corrente e vou fazer 1, 2 e 3. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar essa volta dessa forma. Onde eu tenho ponto alto, eu vou colocar ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos. 2 e 3. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda a volta. Fiz aqui a quantidade de 32 pontos altos. Vou vir agora na terceira corrente, 1, 2 na terceira, insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas à altura do ponto alto e 2 correntinhas de separação. Laço, vou pular um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto.
uma, duas correntinhas, pulo um de base e no próximo um ponto alto. E essa vai ser a repetição por toda a volta. Fiz aqui, ó, 15 espacinho vazio. Agora eu vou fazer a de número 16. Duas correntinhas, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Fiquei aqui com 16 espacinho vazio. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir dentro do espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo espaço, faço 3 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E vou fazer essa repetição por toda a volta. Onde eu tenho duas correntinhas, coloco 3 pontos altos. E onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Eu vou finalizar a volta e volto. Ó, veja como ele fica fechando, mas não se preocupa. Conforme a gente vai fazendo, ele vai ficar da mesma forma que esse. Finalizando aqui a minha carreira de ponto alto, fiquei com a quantidade de 64 pontos altos. Agora eu vou vir na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Vou subir uma, duas, três, a altura do ponto alto e mais duas correntinhas de espaço. Vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Deixa eu só afastar aqui. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, no seguinte, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base e vou fazer essa sequência por toda a volta. Vou fazer duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E vou fazer essa repetição por toda a volta. Chegando aqui para fechar, eu volto com vocês. Finalizando aqui, vou fazer duas correntinhas. Vou vir na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Fiquei aqui com a quantidade de 32 espacinhos vazios. Vamos iniciar a próxima carreira. Vou subir uma, duas, três. A altura do ponto alto e mais duas de espaço. Laço, vou em cima do próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E no próximo, um ponto alto. Essa carreira, pessoal, essa carreira vai ser repetição da carreira anterior. Vai ser ponto alto sobre ponto alto separado por duas correntinhas. Finalizando a segunda carreira, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Mais uma vez, ele parece que vai fechar. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou vir dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos.
2 ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, 3 ponto alto. Agora eu vou pular esse ponto alto, vou vir direto no espaço e vou fazer 3 ponto alto. Pulo esse ponto alto dentro do espaço, faço 3 ponto alto. Vou pular o ponto alto, venho dentro do espaço e faço 3 ponto alto. Ó, dessa vez eu vou trabalhar 3 pontos altos dentro do espaço. No entanto, eu não vou trabalhar em cima desse ponto. E eu vou preencher 12 espacinhos desses. Já tem 1, 2, 3, 4. Vou preencher 12 espacinhos e volto para a gente fazer a troca de cores. Preenche, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Preenche 12 espacinhos. Agora eu vou puxar meu fio para cá, ó. Fechei. Puxei o fio, vou deixar bem extenso. Vou vir com minha cor laranja e vou inserir aqui, ó. Tá vendo? Vou inserir aqui. Vou deixar a sobrinha aqui para trás, para mim fazer o arremato e puxo. E agora eu vou puxar esse fio aqui, ó, com cuidado para fechar ele, ó. Ó, depois, quando a gente fizer um pontinho, a gente consegue... Deixa eu só puxar menos aqui. Equilibrar. E agora eu vou fazer o quê? Vou laçar. Ponho esse fio rosa para trás. Vou laçar e vou no próximo espaço e faço aqui, ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na verdade, são 3 pontos altos dentro do espaço. Ó, já fiz aqui a troca de cor. Agora aqui vocês puxam o fio para trás. O amarelo, tá? O laranja. Aí vocês aqui, ó, ajustam o ponto. Depois, quando finalizar a peça, a gente arremata. Essa daqui, ó, vai ficar laçadinha, porque a gente vai depois trabalhar com ela novamente, para fazer a parte rosa. E aqui eu já fiz a troca de cor, ó. Agora eu vou continuar fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos na cor laranja por 10 vezes. Vou preencher 10 quadradinhos na cor laranja. Aqui eu tenho já 3. Quatro quadrado. Vou no próximo, mais 3 pontos altos. No próximo. Para cada espacinho, eu vou colocar 3 pontos altos, tá, gente? Igual eu fiz na parte rosa. E eu vou fazer essa repetição por 10 vezes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais 3. 7. 8. 9. E 10. Vamos conferir se tem 10 espacinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 bloquinhos de 3 pontos altos na cor laranja. Agora a gente vai entrar com a outra cor, que no caso aqui é o bege. Ó, vou fazer a troca com vocês. Fiz aqui, deixa eu pôr aqui meu fio. Fiz aqui o meu terceiro bloquinho, ó, eu fechei normal. Ó, fechei normal, agora eu alongo o meu fio na cor laranja, deixo ele aqui para trás
e vou colocar a cor marrom. Deixa eu pegar aqui a ponta. Ó, vou entrar com marrom, vou vir aqui, ó. Essas duas laçadinhas. E puxo, deixo uma sobra lá para mim fazer o arremate. Ó. E aqui, com cuidado, eu vou fazer 3 pontos altos no próximo espacinho. Essa marronzinha fica para trás, ó. Faço 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos na cor marrom. Agora eu vou ajustar meu fio aqui, ó, na cor marrom. O laranja não, tá? Se você ajustar, você vai perder a ponta. Ó, fiz novamente a troca do fio. Isso aqui deixa bem grande pra gente não perder. E aqui eu vou fazer novamente 10, preencher 10 espacinhos com 3 pontos altos. Ó. Aí é uma carreirinha normal de ponto alto, a única diferença é que a gente tá fazendo a troca do fio. Poderia fazer fio conduzido? Sim, mas eu acho que dessa forma fica melhor. Mais econômico, na verdade. Vou fazer 3 ponto alto em cada espacinho de corrente. Vou fazer assim, preencher todo o restante, que na verdade eu tenho 10, são 32 espacinhos. Eu preenchi 12 na cor rosa, 10 no laranja e 10 no marrom. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloquinhos de 3 pontos altos na cor marrom. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, altura do ponto alto, e 2 correntinhas de espaço. Vou trabalhar agora minha peça pelo avesso. Ó, pelo avesso. Vou pular esse primeiro ponto, vou vir no próximo e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Aqui também, ó, se vocês não quiserem que fica em cima, vocês podem vir com um ponto baixíssimo para cá, mas eu prefiro fazer dessa forma. Ó, tá vendo? Esse ponto aqui embaixo, ele tá rosa. Se você não quiser que esse ponto, ele fique aqui, o rosa fique embaixo do marrom, vocês podem voltar com o ponto baixíssimo para cima do ponto marrom. Fiz as 3 correntinhas, altura do ponto alto, altura do espaço, pulei esse primeiro ponto e fiz o ponto alto. Fiz 2 correntinhas, vou pular um ponto e vou pro próximo ponto alto. 2 correntinhas, pulo um de base, vou pro próximo ponto. 2 correntinhas, pulo de base pro próximo, um ponto alto. Vai ser igualzinho a gente fez nas outras carreiras anteriores, 2 correntinhas, pulo um ponto de base e um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um de base no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou fazer assim até chegar no amarelo, no laranja. Ficou assim, ó. Agora que vou fazer 2 correntinhas, vou vir em cima desse ponto alto, ó, que é onde eu iniciei o laranja também. Vou vir em cima dele, ó, em cima desse ponto marrom. Faço um ponto alto e vou tirar as 2 laçadinhas, ó, e alongo o fio novamente. Alongo o fio, volto dentro dessas 2 correntinhas e vou buscar aqui. Eu sempre deixo para trás. Pra cá, pessoal. E aqui eu vou buscar o meu fio laranja, ó. Alongo ele, a altura do ponto alto, e vou puxar ele aqui dentro. Ó, puxei. E aqui tá minha sobra, minha laçada para mim trabalhar. E vai ficar assim, ó, tá vendo?
Como se fosse, na verdade, é um ponto alto só aqui, tá, gente? E aqui vocês ajustam o ponto. Vou fazer as duas correntinhas. Retificando, pessoal, ó, fiz esse ponto, pulei um e fiz esse ponto marrom. Agora eu vou vir aqui no laranja, ó, e vou trazer essa laçadinha pro ponto seguinte, ó, pra cá. Vou vir com o ponto baixíssimo, um ponto para trás, para dar o espaço aqui de uma correntinha, de pular uma correntinha. Agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou, ó, soltar o fio. É bem complicadinho, mas dá certo. Venho aqui dentro, aí vou puxar o meu fio laranja. Ele vai ficar, ó, tá vendo? Ó. E aqui vocês alongam o fio marrom para vocês não perder a pontinha. Jogo o marrom para trás. Veja que eu pulei um, ó. Fiz aqui e pulei o primeiro laranja, porque eu caminhei com o ponto laranja para trás. Vou fazer as duas correntinhas. E vou pular um ponto, vou no próximo, um ponto alto. E essa sobra aqui, ó, vocês podem puxar bastante para não correr o risco de vocês perder. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base. Essa parte aqui de cima, a gente vai trabalhar um lado direito e um lado avesso. Um lado direito e um lado avesso. Ó, duas correntinhas. Pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Vou fazer até chegar aqui no rosa. Fiz aqui meu ponto alto, me sobrou um ponto amarelo para puxar, para pular. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou lacear bem. E esse ponto aqui também, ó, vocês podem deixar ele um pouquinho folgado. Essa última correntinha aqui, deixa ela meio folgada, ó. Eu vou tirar minha agulha. Vou puxar o fio aqui, ó. Deixa eu inserir minha agulha logo aqui, que fica mais fácil. Ó, inseri minha agulha na mesma correntinha que eu fiz. E aqui eu vou puxar bastante esse fio, ó. Pode puxar, para vocês não perder. E vou vir aqui no rosa. Vou ajustar o rosa, ó. E vou trazer ele aqui pra cima. Como se fosse um ponto falso, ó. Eu vou fazer aqui uma laçadinha. E aí, ó, eu vou passar aqui por dentro dessa laçada do amarelo. Tá aqui, ó. Deixa eu só puxar essa. Ó, como é que fica. Entenderam, né? E agora eu vou seguir fazendo no rosa. Duas correntinhas. Vou pular um ponto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base e vou fazer no seguinte um ponto alto. Duas correntinhas. Olha como tá ficando bonita. Aí tem que ter cuidado, porque, tipo, como é muito fio, e aí um negócio enrola no outro, que só por Deus. Ó, aqui tá minha laçada amarela, aqui tá minha laçada na cor marrom. E aqui, ó, não tenho nada. Quando eu chegar aqui, com meus bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e volto com a cor rosa. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto separado por duas correntinhas até chegar aqui. Chegando aqui para fechar, iniciar a próxima volta, eu volto com vocês.
Chegando aqui no final, vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Opa. E aqui eu fiz uma adaptação, porque eu preciso ficar com 48 espacinho desse aqui, ó. Quanto de vocês, se não tiver 48, aí vocês precisam fazer a adaptação. Ou fazer o ponto a mais aqui na carreira de baixo. Ver onde que vocês colocaram mais ou menos, para ficar com as 48. Agora eu vou subir 1, 2, 3, a altura do ponto alto e 2 de espaço. Vira aqui a minha peça, ó. Cuidado, porque para não sumir a ponta. Virei a minha peça, fiz assim com correntinha 3, a altura do ponto alto e 2 de espaço. E vou repetir essa carreira que a gente acabou de fazer, fazendo 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir fazendo assim. Quando chegar aqui para fazer a troca de cor, eu volto. Ó, chegando aqui no meu último pontão cor rosa, eu vou fazer 2 correntinhas. Essa última correntinha eu vou deixar ela folgadinha para mim inserir minha agulha. Depois eu arrumo ela. Vou puxar esse fio. Vou vir aqui no laranja. E vou subir 2 correntinhas, ó. 1, 2 correntinhas. Tiro. Vou vir aqui nessa laçada e puxo o fio laranja, ó. Olha que top. Esse aqui vocês não arrumam, tá? Faço 1, 2 correntinhas. Esse aqui depois a gente arruma ele, porque se vocês fechar agora, na próxima carreirinha, quando vocês fechar, aí dá para ajustar, tá bom? E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E se vocês não quiserem fazer assim, ó, para não correr o risco de soltar, vocês podem inserir o fio aqui, a agulha aqui nessa laçada. Pego o fio aqui, ó. Eu já fiz uma correntinha, pego o fio e trago ele para cá. De qualquer forma, vai ficar soltinho aqui. Só vai conseguir ajustar esse ponto quando a gente voltar para trabalhar o rosa. E aqui vocês deixam bem grande assim mesmo, ó, senão vocês acabam correndo o risco de perder a ponta. E aqui eu vou seguir fazendo 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Parece bem complicado, não parece? Na hora de trocar o fio. Só parece que não é não. E aqui eu vou seguir fazendo, ó. Os meus ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui para fazer a emenda, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Só voltar o vídeo um pouquinho para vocês fazerem a emenda. Aqui, ó. Voltei pra gente fazer aqui a troca de fio. Aqui, ó, eu fiz meu ponto alto. São opções que você pode fazer, tá? Se tiver dificuldade para desse jeito, vocês podem fazer da forma que vocês acharem que é mais fácil. Ó, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Essa correntinha aqui, eu vou deixar ela bem, ó, segunda, eu vou deixar ela bem folgadinha para mim colocar minha agulha aqui de volta. Deixa esse fio, vou no próximo aqui, ó. E tá vendo? Agora eu consigo ajustar. E vou fazer 2 correntinhas. 1 e 2. Ó. Insira minha agulha aqui, nessa laçada que eu fiz. E vou puxar o meu fio pra cá. E agora, isso aqui, ó, eu vou alongar bastante. Pra eu não perder a laçada. E aqui eu faço um ponto, uma corrente e 2 correntes. Quando a gente voltar na próxima carreira, a gente ajusta isso daqui, tá? Fiz 2 correntinhas, agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma eu vou fazer
até chegar aqui. Aqui é fácil, né? Porque não tem emenda, é só fechar com ponto baixíssimo, subir as correntinhas. No entanto, aqui a gente já vai, na próxima carreira, a gente já vai iniciar o desenho do coração. Vamos fechar a carreira junto, fazendo 2 correntes. Vou vir na terceira correntinha aqui, ó. E passo um ponto baixo. Eu preciso pegar na terceira corrente, porque aqui a gente já vai iniciar o coração. Ó. Finalizamos a nossa carreira. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar minha peça com cuidado para não perder as laçadinhas. E aqui, ó, eu vou, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, eu vou fazer 1, 2, e 3. Fiz aqui 3 pontos altos em cima do primeiro ponto rosa. 3 pontos altos, contando com as correntinhas, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Vou pular esse primeiro espaço, esse ponto alto aqui, ó. E vou vir no meio e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Vou pular esse ponto alto e esse espacinho vazio, vou, ó, pulo esse ponto alto, vou em cima do próximo e faço 1, 2, 3 e 4. Se de vocês ficar repuxando com 2, pode fazer 3. Faço 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto, vou vir dentro do espaço, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto, vou em cima do próximo e faço 4 ponto alto. Duas correntinhas, pulo esse ponto alto no próximo, espaço, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto alto em cima do próximo, faço os meus 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto, vou no espaço seguinte, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo esse espaço, no seguinte, 4 ponto alto, em cima do mesmo ponto, tá, pessoal? Faço 2 correntinhas, pulo esse ponto, vou vir em cima do último pontinho aqui, ó, desse pontinho, e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ó, vou dar uma alongadinha aqui no meu fio e vou arrumar a laçadinha aqui na cor laranja. Ó, puxo o fio e agora eu consigo ajeitar. Vou pegar aqui por trás. Ó, com cuidadinho vocês conseguem ajeitar. E vou vir com ponto baixíssimo, ó, daqui dentro dessa corrente, para um ponto baixíssimo. E vou vir aqui para cima desse ponto. Tá? Ó, agora vai dar certo. Porque aqui... Não, na verdade, eu tenho que botar com ele mais pra cá, porque aqui, ó, eu vou pular esse ponto e fazer um ponto baixo aqui. Duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse espacinho e faço um ponto baixo. Aqui eu já vou deixar esse pontinho e vou, ó,
trazer o laranja. Ó, vou trazer o laranja aqui por dentro. Isso aqui eu já vou deixar, ó, não vai ficar mais com alcinha. Quando eu chegar aqui, aí eu vou criar uma alcinha falsa. Crio 2 correntinhas. Eu pulei esse, vou pular esse. Vou no próximo. Parece bem simples, né? Mas, para ser bem sincero, não é tão simples. Dá um pouquinho de dor de cabeça. 2 correntinhas, pulo ponto da frente e vou no próximo. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço os 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui essa repetição dos meus 4 pontos altos em cima do ponto alto. E só apenas na hora de trocar o fio é que eu volto com vocês. Ó. Tá ficando bonito, não tá? Dá trabalho? Um pouco. Mas olha que lindo. Ó. O marronzinho aqui, eu deixei ele aqui já, tá vendo? E vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no rosa. Finalizei aqui, ó. Vou fazer o último grupinho de 4 pontos altos na cor laranja. Vou pular esse ponto, vou vir em cima desse ponto aqui, ó. Onde eu tenho o rosa, desse ponto. E aqui eu vou fazer 4 pontos altos, depois a gente arruma o barbante na cor rosa. Ó, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos altos aqui em cima desse ponto. Agora eu vou alongar aqui meu fio e vou vir com cuidado aqui, ó, ajeitar o ponto rosa. E aqui vocês são crocheteira, vocês vão ajeitando aí com carinho que dá certo. Aqui eu tenho que pular, ó, eu fiz aqui meus 4 pontos altos, eu tenho que pular. Eu tenho que pular esse ponto e vir trabalhar no outro aqui, ó. Então, eu vou voltar fazendo... Não, perdão. Esquece o que eu falei. Aqui, ó, eu ajeitei meu ponto. Agora eu vou alongar o fio, vou voltar aqui na cor laranja, coloco a minha agulha nesse mesmo lugar que eu fiz a laçada, ó. Esse aqui é o lado avesso por causa do... E agora eu vou vindo pegar o fio rosa e puxar, ó. Aqui tá o meu fio, aqui tá laçada para mim dar continuidade. Agora a gente vai trabalhar no rosa. Faço 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto, venho no próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, vou pular esse ponto, vou vir em cima do próximo. E faço 4 pontos altos. Para quem gostou do modelinho do suplá e quer fazer tudo de uma cor só, eu deixo o link da videoaula onde eu aprendi a fazer. Esqueci o nome da artesã, mas vou deixar na descrição. Na verdade, o dela ela não tá colorido assim. O desenho é dela, mas a troca de cor aqui, não. Mas é para quem desejar fazer tudo uma cor, é só deixar aqui nos comentários que eu envio o link. Agora, na parte rosa, eu vou fazer o que a gente tava fazendo nas outras cores. 2 correntinhas, pulo um ponto alto. No próximo espaço, ponto baixo. 2 correntinhas. No próximo, os 4 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a parte, por toda a volta. Na verdade, a gente já trabalhou todas as outras cores. Vamos fazer... Falta finalizar aqui o rosa. Então, vou finalizar.
Chegando aqui no final, volto com vocês. Vamos finalizar junto? Fiz aqui meu último bloquinho de 4 ponto alto, fazer 2 correntinhas, vou pular esse espaço, esse ponto alto, vem no meio e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. E vou fechar aqui na terceira correntinha do ponto marrom. Agora aqui, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Vou virar a minha peça com cuidado, por causa das laçadas iniciais das outras cores. Virei minha peça. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas à altura do ponto alto. Vou fazer mais 2 de espaço. Quando for fechar aqui, eu vou fazer os outros pontos na cor marrom. Então, ó, fiz 3 correntinhas à altura do ponto alto e 2 de espaço. Vou vir em cima do primeiro ponto alto, do grupinho de 4, e vou fazer aqui 1 e 2. No próximo, 2 ponto alto. 1 e 2. Dos próximos, recapitulando, 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto e um ponto para cada ponto. E no último, 2 pontos altos. Nessa carreirinha, a gente vai ficar com a quantidade de 6 pontos altos no grupinho de 4, ó. Fiz 2 pontos altos primeiro, um ponto alto para cada ponto e no último 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular esse ponto baixo, venho direto em cima do próximo e faço 1 e 2 pontos altos em cima do primeiro ponto. No próximo, 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo esses pontos, venho no próximo e faço 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. 2 pontos altos, não, perdão, pessoal. 2 pontos altos, vou trabalhar em cima do primeiro e do último ponto. Nesses bloquinhos, em todos os bloquinhos, eu vou ficar com 6 pontos altos. Ó. Vou fazer 6 pontos altos, 2 pontos altos em cima do primeiro, nos 2 seguintes, ponto alto sobre ponto alto, e no último, 2 pontos altos. E vou separar por 2 correntinhas. Assim, eu vou fazer até chegar na cor laranja. Chegando aqui, ó, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou deixar folgadinho o ponto, ó, esse ponto aqui, tá, ó, nesse ponto. Deixa ele bem soltinho. Agora, eu vou voltar aqui, ó, dou uma laceada, uma levantada nessa correntinha. Esperando aqui, eu vou fazer, ó, 1. E agora, eu fecho aqui, ó, todo mundo junto. Com cuidado, eu tenho que passar essa ponta por dentro do amarelo e do rosa, ó. Aqui não dá pra arrumar, porque se eu puxar pra arrumar, vou perder aqui a ponta. Na próxima carreira eu arrumo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ponto alto, ponto alto. Aqui parece ser 2 pontos, mas não é não, ó. Lembra que eu subi o fio rosa? Então, aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. Já fiz 2 pontos aqui, ó, no início. E 2 no final, ficando com 6 novamente. Duas correntinhas.
Ó, sugestão de preço, pessoal. Se aqui eu gastei 122 gramas para fazer essa peça. Se for todo de uma cor, ok, dá para vender um preço acessível. Agora, se for assim, colorido, igual eu tô fazendo, aí já muda toda a figura. Porque vocês viram, dá um pouquinho de trabalho para fazer aqui a troca de cores. Eu tô fazendo desse jeito, mas se vocês souberem, quiser fazer da forma de vocês, pode fazer também. O importante é mudar, tá? Ó. Eu venderia uma peça dessa no mínimo a R$ 35. Porque requer muito tempo. Tudo bem que aqui eu tô gravando, aí demora um pouquinho mais. É claro, se eu não estivesse gravando, o processo seria mais rápido. Mas independente de estar gravando ou não gravando, ele gasta um tempinho a mais. Então, R$ 35 agora, hoje é 1º de julho, de agosto de 2026. Eu, Edilene, venderia a R$ 35. Venderia não, vou vender a R$ 35. Ó, sigo fazendo o processo. Em todos os bloquinhos que eu tenho 4 pontos altos, eu vou ficar com 6 pontos altos. Então, aqui não tem um segredo, eu vou finalizar essa carreira, iniciar a próxima e volto com vocês. Chegando aqui no final para fechar, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos. Esse primeiro aqui, lembra que eu iniciei com 5 correntinhas na cor rosa? Que era 2 de espaço e 1 da altura do ponto alto. Então, vou vir contar aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha. Opa. E fecho com um ponto baixíssimo. Tem que passar. Ó. Ficando novamente com 6 pontos altos. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas à altura do ponto alto. Vou virar a minha peça. E aqui, ó, onde eu subi as 3 correntinhas, eu faço mais um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. Nesses bloquinhos, nessa carreira, onde eu tinha 6 pontos altos, vou ficar com 9 pontos altos. Essa é a nossa penúltima carreira. A próxima vai ser a última. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser 9. Carreira anterior tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma a menos na carreira anterior, mas não tem importância. Aqui a gente precisa ficar com 9 pontos altos. Fiz aqui meus 9 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Deixa eu só me certificar se tem que fazer uma correntinha mesmo. Sim, tem que fazer uma correntinha. Mas se vocês acharem que o de vocês é babadão, vocês podem fazer sem correntinha. Ó, no próximo ponto, que tem uma emenda, não tem problema. Faço 2 pontos altos. Aqui já não é emenda, é um nozinho do próprio barbante. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Sempre que eu... Opa, ó, deixa eu arrumar aqui, eu tô perdendo meu fio. Sempre que eu finalizar, eu vou contar para ver se eu tenho 9 pontos altos, porque a próxima carreira
se eu não tiver 9 ponto alto, não vai dar certo fazer o coração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma correntinha, vou no próximo e faço 2 pontos altos no primeiro. Faço 2 pontos altos no segundo. Um ponto alto no primeiro. Opa, no primeiro não, no seguinte. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. A gente vai trabalhar 3 aumentos, tá? E aí vocês veem onde vocês querem colocar. Se quer colocar no começo, no meio, no fim. Aqui no meu caso, eu tô trabalhando 2 pontos altos com aumento. E depois eu trabalho 1, 2, 3 sem aumento e no último. E fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E assim eu vou fazer por toda a parte. Chegando na laranja, na parte laranja eu retorno. Chegando aqui, ó, já fiz uma correntinha. Vou vir no meu barbante na cor laranja. Eu acho que o zoom devia estar muito forte para vocês e eu não me atentei. A tela, ó. Aqui eu vou subir uma correntinha, alongo meu fio, vou voltar aqui dentro, e pego o fio. Aqui eu alongo. Aqui vocês podem depois até também, tipo, meio que fechar ele, dá pra fechar e vocês fazer uma alcinha falsa. Ó. Laço, volto no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Um ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos. Uma correntinha e vou fazendo 9 pontos altos em cada grupinho desse. 2 pontos altos no primeiro, 2 no segundo. Na verdade, 3 aumentos, tá, gente? Tanto faz ser no início, no meio ou no final. O importante é que tenha 9 pontos altos. Fiz aqui toda a minha repetição. Vou fazer uma correntinha e vou fechar minha carreira na cor marrom. Ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, na união, eu não fiz com vocês, porque foi igualzinho a gente fez na parte marrom para laranja. Então, a união era a mesma, eu adiantei. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, fazer, ó. Na verdade, fiz ponto baixíssimo, vou virar minha peça. Essa é a nossa última carreirinha, tá? Ó, virei aqui a peça, vou vir aqui dentro e faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha aqui para me fechar com ponto baixíssimo. Quando eu voltar, a correntinha, vou vir aqui dentro, faço um ponto baixo. Aí, na hora de eu fechar, eu fecho aqui, ó. Agora, sem correntinha, laço o fio na agulha, vou pular o primeiro e o segundo. Vou vir aqui, ó, nesse ponto e faço um, dois, três, quatro, 5 e 6. Ó,
Pulei o primeiro e o segundo, vim no terceiro, em cima do terceiro eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos altos em cima do terceiro ponto. Agora eu vou pular 1, 2 no terceiro, no segundo, na verdade. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ó. Vou pular 1, vou vir no próximo, 1 ponto baixo. Laço, vou pular 1 ponto, vou vir no próximo e faço 6 pontos altos. Ó, perceba que vai me sobrar 2 pontos também. Igualzinho no início, a gente pulou 2. No final vai ficar 2 pontos sem trabalhar. E nesse ponto vou fazer 6 pontos altos. 4, 5 e 6. Já formamos aqui o nosso primeiro coração. Sem correntinha, vou pular os 2 pontos, vou vir no espaço e faço 1 ponto baixo. Sem correntinha, laço, pulo os 2 primeiros pontos, vou vir no terceiro e faço 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1 ponto, vou no próximo, faço 1 ponto baixo. Pulo 1 ponto, vou no próximo e faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendo esse espacinho? 1 ponto baixo. Ó, nossos corações aí se formando. E assim eu vou fazer por toda esses 3 motivos na cor rosa e volto com vocês na cor laranja. Aqui a gente vai finalizar. Ó, eu vou vir aqui nesse espacinho e faço aqui 1 ponto baixo. Vou vir, ó, aqui dentro desse ponto aqui, ó, eu vou puxar a laçada laranja, porque aqui eu já vou arrematar esse fio, já vou cortar esse fio rosa, ó. E aqui eu dou uma ajeitada, ó, tá vendo? Ó. E aqui, na verdade, esse fio rosa, eu já vou cortar, porque essa aqui foi a última carreirinha na cor rosa, ó, tá vendo? Isso aqui depois eu vou arrematar. Agora eu vou subir não, que eu vou laçar direto, fazer uma correntinha, laçar e vou vir no terceiro ponto. E faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo uma correntinha, vou no próximo e faço um ponto baixo. Laço, pulo uma correntinha, vou no próximo e faço um ponto alto. Ó, esses coraçõezinhos aqui vai ser todos iguais. Do mesmo jeito que eu fiz no rosa, eu vou fazer nas outras cores. Pular 2, faço 6 pontos altos no terceiro, pulo 1, faço um ponto baixo, pulo mais 1, faço 6 e finalizo com 3. Aqui, ó, eu já vou adiantar aqui essa parte. Aqui, ó, para arrematar, eu vou, tá bem preso, tá, ó. Aqui para arrematar, eu vou fazer o quê? Vou abrir, vou voltar com essa sobra de fio sobre os pontos e depois eu vou dar um nozinho e uma pingada de cola. Vocês podem fazer o remate da forma que vocês estão habituados, ó. Olha que bonito. Olha que bonito tá a nossa emenda. Então, eu vou seguir fazendo assim, quando chegar
Aqui eu volto com vocês, na cor marrom. Ó, fiz aqui meu último 6 ponto alto na cor laranja. Tô com a laçada aqui e outra laçada aqui, ó. Agora eu vou vir com essa aqui, ó, direto e faço um ponto baixo. Vou tirar aqui minha agulha. Pega as duas laçadinhas e vou puxar o fio marrom, ó. Opa, puxei demais. Ó, puxei o fio marrom por dentro das duas laçadinhas da cor laranja. Agora eu vou alongar esse fio, ó. Eu vou alongar esse fio, começou a desfiar. E vou cortar, porque aqui vai ser a última carreirinha da cor do laranja. E aqui eu dou uma puxadinha, ó, no laranja, e depois eu vou arrematar. E daqui quando eu fiz, eu vou fazer uma correntinha para prender melhor o meu fio amarelo, laranja. Eu cismei com essa cor amarelo. Não é amarelo, é laranja. Ó, vou vir no terceiro ponto e vou fazer aqui a minha repetição do 6 ponto alto. Quatro, 5, 6. Ó, fica bem abertinho, assim mesmo. Pulo esse, vou no próximo. Um ponto baixo. Pulo um, vou no próximo. Faço 6 pontos altos. A mesma repetição que a gente tava fazendo lá, a gente faz aqui. E agora tá fácil de trabalhar, porque eu só estou com uma cor de barbante. Que no caso é o barbante na cor marrom. Olha como tá ficando lindo. Olha a lindeza que fica essa peça. Eu vou seguir trabalhando por toda, volto chegando aqui para finalizar e eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, já fiz meu bloquinho, meus últimos 6 pontos altos. Ó, pulei os dois. Vou vir aqui, onde a gente fez aquela correntinha no início. E passar aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou cortar meu fio, que agora eu vou arrematar. Fez um 8. A linha, um símbolo do infinito. E assim, pessoal, a gente finaliza o nosso americano, o centro de mesa. E aqui agora é só fazer os arrematos, ó. Tenho 1, 2 e 3. Eu vou vir aqui no amarelo, ó. Eu tô com a agulha de tapeceiro. Não sei a numeração. Vou vir, ó, inserir minha agulha aqui nesses pontos. E vou esconder essas sobras de fio amarelo. Laranja. Eu acho que eu já falei amarelo nesse vídeo umas trocentas vezes. E não é amarelo, é laranja. Ó, aí vocês vão escondendo, mas sem apertar, ó. Puxa de leve, para não ficar visível onde ele tá. E aí vocês vão escondendo, escondendo. Aqui eu já voltei com ele umas 2 vezes. Esse é o lado avesso da minha peça. Então, eu vou descer com ele pra cá. Eu vou abrir ele aqui ao meio, ó. São 6 cabos. Eu vou abrir 3 para um lado e 3 para o outro. Vou descer com ele pro ponto aqui, ó. E vou puxar pra cá.
Pronto. E aqui eu vou fazer um nozinho com carinho para não repuxar do outro lado, ó. Agora eu vou fazer mais dois. Esses dois eu já vou fazer mais apertadinho. E dois. O meu ficou esse tamanho. Mesmo assim, se tivesse ficado mais comprido, eu ia descer mais um pouquinho. Mas como ficou curto, eu vou cortar aqui já, ó. Cortei. Agora eu vou vir com a pintada de cola. Eu uso essa cola aqui, ó. T6000. Vou vir aqui, ó, dou uma pintadinha só de cola. Essa cola é bem delicadinha para fechar. E aqui, ó, eu vou arrumar com o dedo, esconder aqui, ó, essa sobrinha de fio. E a gente fez aqui o primeiro arremate, ó. Opa, grudou, foi no meu dedo o trem, negócio. Ó, como que ficou. Do outro lado. Dá pra ver onde que é a emenda? Não, não dá. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer nos demais desenhos. Qual que é o lado direito da minha peça, Edilene? Ó, o lado direito é esse. Ó o lado avesso da peça. Tá aqui com o fio inicial, então eu sugiro que vocês, para quem vai colocar etiqueta, que vocês coloquem a etiqueta depois que antes de vocês cortar aqui, ó, para vocês não se confundir e esquecer que esse é o lado direito, porque no coraçãozinho a gente fez um lado direito, um lado avesso, um lado direito e um avesso. E agora eu vou fazer os arremates das outras cores, do mesmo jeito que eu fiz do laranja. Você faz o de vocês aí e a gente se encontra no próximo vídeo.